Olá, meu nome é Natan, eu sou médico e pesquisador colaborador da seção de afeto negativo e processos sociais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também do programa de transtornos de ansiedade do Hospital de Clínicas. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as preocupações. O primeiro ponto que é importante a gente frisar é que as preocupações são normais, todos nós temos elas e elas são importantes para que a gente se lembre do que a gente precisa fazer, para que a gente se prepare para alguns desafios. É importante a gente diferenciar quando a preocupação é o normal ou quando a preocupação passa a ser um problema. Como que a gente faz essa identificação? Essa identificação do problema é basicamente quando as preocupações passam a interferir de uma forma muito intensa no dia a dia da pessoa. Quando que isso acontece? Quando a pessoa perde muito tempo com as preocupações, quando ela se preocupa com muitas coisas diferentes, quando ela passa a sofrer pelas preocupações ou quando ela está tendo algum tipo de prejuízo por causa das preocupações. Então, a gente fazendo essa identificação do que é uma preocupação excessiva e que nos preocupa, a gente passa a pensar como que a gente pode ajudar uma pessoa que esteja com preocupações excessivas. O primeiro passo, talvez o mais importante, é que a gente possa escutar e ser empático com essa pessoa que está passando por essas questões da preocupação excessiva. O segundo passo importante para lidar com as preocupações excessivas, quando a gente for ajudar alguém com a preocupação excessiva, é ajudar na solução de problemas. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa passa a ficar muito centrada na ansiedade antecipatória, que é basicamente a pessoa fica tão preocupada com o futuro que ela não resolve o presente. Ela fica o tempo todo pensando sobre o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e ela não resolve o presente. Então, um passo é a gente identificar quais são os problemas que a gente pode resolver no presente, fracionar esses problemas em pequenos passos que a gente possa fazer e ajudar a pessoa a ir enfrentando esses passos de forma gradual. A tendência muitas vezes da pessoa ansiosa é ela evitar situações que a deixem ansiosa, a deixem preocupada. Quando a pessoa faz isso, ela tende a reforçar um núcleo de ansiedade que ela passa a ter porque fica o tempo todo nessa fantasia que a gente chama, nas preocupações, a gente fica sempre naquele pensamento EC e a gente nunca enfrenta as situações que nos deixam ansiosos ou deixa preocupados, enfim. Então a gente sempre deve estimular que a pessoa enfrente gradualmente essas situações que deixam ela ansiosa, sempre lembrando que isso deve ser feito no nível do tolerável, como que a pessoa consegue enfrentar isso. É normal que ela fique ansiosa, mas que seja no nível tolerável e que vai progredindo para situações mais difíceis, mas que ela vai ver que com o tempo ela vai ficando menos ansiosa. Principalmente nesses momentos de enfrentamento, ela pode experienciar situações de mais ansiedade, inclusive no corpo. Então, falta de ar, o coração batendo mais forte, ou batendo parece que fora de compasso. Um dos pontos que a gente pode ajudar é na respiração, que é o nosso quarto passo para lidar com as preocupações excessivas e com a repercussão dela, às vezes é a ansiedade no próprio corpo. A gente pode orientar a pessoa que ela faça uma respiração profunda e controlada. Então, que ela puxe o ar em 4 segundos, segure o ar por 2 segundos e solte o ar em 4 segundos. Ela fica repetindo esse processo em vários ciclos, assim, pode ficar de 3 a 5 minutos. Algumas pessoas já se sentem mais tranquilas por menos tempo, mas é importante que elas repitam isso como uma rotina no dia a dia, de forma que isso seja um exercício
para o momento que ela precise e esteja mais ansiosa, ela já consiga fazer isso, porque ela aprendeu isso no momento de maior tranquilidade. Então, em resumo, as preocupações são normais, a gente tende a se preocupar quando elas interferem muito no nosso dia a dia, e as quatro dicas para lidar com as preocupações seriam a gente escutar e empatizar, a solucionar os problemas, então solucionar, a terceira, enfrentar, e a quarta seria respirar. E é isso, essas são as dicas de como lidar com as preocupações excessivas.